Bispo Primaz, Bispo João, vamos começar assim, pegar um pouquinho da história do senhor. O senhor tem muitas experiências, nós queremos ouvir bastante delas nesta noite. O senhor, antes de ingressar no ministério, o senhor era comerciante, não é isso? Sim. Era comerciante da área de alimento, como é que funcionava? Era um mercado? Era, antigamente chamava-se secos e molhados. E aonde era? Ali na estrada da Água Branca, Padre Miguel mesmo, né? Padre Miguel. Ali naquele cruzamento ali. O senhor é um comerciante e recebe um chamado de Deus. Como é que... Conta um pouco da história desse início para nós aí. Eu fui nascido e criado até 13 anos de idade em Minas Gerais. E tive, vamos dizer assim, uma felicidade de perder o meu pai com 13 anos de idade. E a minha mãe ficou com 5 filhos pequenos. Eu tinha 13, o mais novo tinha 1 ano de idade. E foram muitas as dificuldades que nós enfrentamos, até que minha mãe tomou uma atitude para muitos loucas, mas que deu certo. Ela pegou um trem daquela segunda categoria em Minas Gerais e veio para o Rio de Janeiro sem conhecer ninguém aqui. E durante a viagem de trem, ela conheceu um senhor já um pouco idoso, e surgiu uma conversa que ele precisava de uma pessoa para ajudar em casa. A esposa dele, que era um pouco idosa, e desafiou a minha mãe se aceitava aquele desafio. E ela aceitou prontamente. E chegando no Rio de Janeiro, ela foi morar realmente com aquela família. E ela ficou ali durante 12 meses, ganhando um pouquinho de dinheiro, e sempre falando dos filhos que ficaram. Ficou um com um tio, outro com uma tia, outro com um padrinho. Eu sei que espalhou os filhos lá em Minas Gerais. Eu, como era mais velho, consegui um trabalho como corredor de ônibus. E com o dinheirinho que minha mãe conseguiu juntar, e com a aquiescência do casal dono da casa, ela voltou a Minas Gerais e trouxe todos os filhos para o Rio de Janeiro. Aquela família morava numa casa humilde, e está lá até hoje. Quem sobe do hospital para o Brasil, a casa está lá na esquina até hoje, de pé. E chegando no Rio de Janeiro, havia um armazém em que o português recém-chegado de Portugal era um pouco grosseiro para tratar com a freguesia, e é um serviço realmente muito bruto. Naquela época não tinha o chamado triciclo, nem essa bicicleta de entrega, e a entrega era feita num carrinho de madeira de 2 rodas.
de maneira que não parava um garoto trabalhando com ele. Porque além do serviço ser muito abrupto, contava também com a grosseria dele. E ele tinha um cliente lá, que tinha uma família grande, e a compra dele era de 60 quilos de arroz, 30 quilos de feijão, 30 quilos de açúcar. Naquela época não tinha ainda óleo, como tem hoje, era banha de porco, 20 quilos de banha e por aí afora. E geralmente quando um rapaz mesmo fazia entrega daquela compra, principalmente no verão, quando ele voltava, ele entregava o emprego, não queria mais saber, porque realmente era difícil. Aí um cliente dele disse, olha, eu tenho um rapaz aí, chegou agora de Minas, tem 15 a 16 anos, mas é acostumado com serviço semelhante a esse. E eu vou trazer aqui, você experimenta para ver se dá certo. E realmente, você sabe onde fica o SAS aí no Brasil? Então eu tinha que sair com aquele carrinho ali daquele cruzamento e levar a compra lá de trás do SAS, depois do SAS. Levava, em primeiro lugar, levava 60 quilos de arroz. Depois o restante pesava mais ou menos 100, 120 quilos. E na época do verão, daquele calor causticante do Rio de Janeiro, quando eu voltava com a roupa toda molhada, tanto suor. Mas eu resisti bem, porque eu estava acostumado a trabalhar. Aqueles que já tinham trabalhado lá chegavam para mim e diziam assim, escuta, até quando você vai ficar com esse serviço aí? Eu disse, enquanto Deus me der força. E foi se passando meses, anos, e para encurtar um pouco a conversa, eu fiquei 35 anos trabalhando no mesmo lugar com o mesmo português. O piso que tem lá hoje está um pouco desgastado, desmontado. A maioria foi eu que esfreguei os pés dele. E ele realmente se afeiçoou de mim. E aquele tem um posto da Petrobras ali nisso. Aquilo ali na época era tudo mato. Mas ele construiu aquele posto e conseguiu trazer uns 5 sobrinhos de Portugal para trabalhar no posto. Mas dá para sentir que eu não confiava muito nos parentes. E aí, de vez em quando chegava para trabalhar, encontrava assim dinheiro no chão. E eu recolhia aquele dinheiro e entregava na mão dele. E foi adquirindo confiança em mim.
E de repente, quando eu não fazia entrega, ele deixava a loja na minha mão. Eu controlava tudo, o dinheiro que saía, o dinheiro que entrava. E havia umas 2 vezes por semana que eu tinha que sair para fazer as compras lá no mercado São Sebastião, na Ilha da Penha. E eu ficava com a loja, tomando conta. E os anos se passaram, nos tornamos tanto íntimos. E ele abriu, fez aquela construção ali onde está aquela loja de peça Mosca Branca. Mosca Branca, né? É. E ele quis colocar ali uma empresa com sociedade anônima. E veja bem, ao invés de pegar um dos parentes para associar ele colocou um consórcio, ainda com uma quantia pequena, mas eu era sócio da empresa. E ele montou um mini mercado bastante grande, ali onde a Mosca Branca hoje era tudo no mercado. E quando ele abriu o mercado, ele me chamou para uma conversa particular e me deu sociedade no armazém pequeno, tinha lá no cruzamento. E depois, poucos meses depois, ele passou totalmente a propriedade para mim. Eu fiquei dono. E como eu tinha aquela criação da roça de Minas, eu ainda usava, diante de uma pessoa que tinha idade de ser meu pai, meu avô, eu ainda tomava benção. Você pode ver que todo aquele povo que está lá na Água Branca hoje, como Davi, todos quantos moram ali na redondeza me conhecem. E você vê que eu tenha conhecimento, não teve nenhum daqueles ali que tivesse alguma coisa contra mim. Pelo contrário, eu sou muito bem recebido pelos membros da igreja, abraçado, beijado. E aí eu fiquei como proprietário do comércio. Mas esqueci de colocar que quando eu fui nascido e criado em Minas Gerais, eu fui nascido e criado na Igreja Católica Apostólica Romana. Era obrigado pelos meus ancestrais a rezar texto noite antes de dormir, ir a uma missa pelo menos uma vez por semana, confessar com o sacerdote pelo menos uma vez por ano. Por falta de conhecimento, ajoelhava diante das imagens. Até que eu cheguei no Rio de Janeiro e continuei com o ritmo de seguir a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, a minha mãe ficou muito doente. Doente a ponto de ser desenganada pelos médicos. E eu fiquei pensando comigo, já não tenho pai. Tem 5 irmãos dentro dessa casa.
Se a minha mãe morrer, como eu vou ficar? Eu saí para trabalhar, chegar em casa à noite, sem saber se ia encontrá-la viva. Mas um dia passou 2 irmãs da igreja do Evangelho Quadrangular na rua e alguém disse que tinha uma senhora doente naquela casa. Elas entraram, expôs o plano da salvação para minha mãe. Ela tinha, por ignorância, ungirido dos crentes, eu também. Para ela, crente era coisa do diabo. E eu seguia a mesma linha de pensamento. Elas oraram pela minha mãe e perguntaram se podia passar a tarde com o carro para levá-la na igreja. Lá em Minas tem uma adagem popular que diz assim: quem está perdido não caça caminho. Minha mãe não tinha mais nada a fazer mesmo, aceitou Jesus. Quando foi à tarde, eles pegaram minha mãe de carro e levaram na igreja. E havia uma missionária chamada Maria Suete, uma mulher consagrada, e lá no trabalho da igreja orou pela minha mãe e aconteceu um grande milagre. A minha mãe foi levada de carro do final da rua do hospital até Guilherme da Silveira, voltou a pé da Guilherme da Silveira a pé, até lá em casa. E quando eu cheguei à noite, encontrei a minha mãe arrumando a casa, fazendo janta. Perguntei o que tinha acontecido, ela falou comigo. E dali em diante, cada dia minha mãe ia melhorando. Firmou na igreja, se batizou. E todos os dias me convidava para ir à igreja. Como eu gostava muito, respeitava muito a minha mãe, obedecia tudo que ela mandasse fazer. Eu marquei um domingo para ir na igreja com a minha mãe. Era na rua Curitiba, 961. Era até um barracão simples. Eu sentei na pontinha do banco que está na porta da saída. A minha intenção era, a qualquer descuido pessoal, sair e ir embora. Sair. Mas os irmãos começaram a cantar tantos hinos. Tocar instrumentos. E eu não conseguia sair do lugar. Parece que alguém me prendeu ali. Já são mais de 60 anos. Na minha memória parece que foi coisa de ontem. E o pregador abriu a Bíblia ali no capítulo 5 de Lucas, sobre a pesca maravilhosa. E eu sei que tudo que ele falava vinha diretamente a mim. E ele dizia: Deus falando com você, vinde após ele e te fará pescador de homens. Tu serás um grande pescador de homens. Não cortando o senhor, mas o senhor tinha qual a idade, assim, mais ou menos? Tinha 21 anos, né?
Eu não sei dizer como eu fiz o apelo. Eu fui levado ao púlpito e eu, quando me senti em mim mesmo, eu estava com as duas mãos levantadas e aceitei Jesus e meu corpo parecia que tinha levado anestesia. Estava anestesiado. E foi uma alegria muito grande aquela noite. Eu voltei para casa, nem dormi a noite. Quando foi no outro dia, meus irmãos ficaram lá em casa fazer uma oração meio-dia. E eu tinha duas primas que tinham vindo de Minas conosco. E naquela oração do meio-dia, Deus batizou as minhas primas com o Espírito Santo e com fogo. Elas tinham aceitado Jesus 2 dias antes. E eles falando aquelas línguas estranhas, me abalou muito. Eu fiquei realmente impregnado. Terminando a consagração, as irmãs foram embora. Uma prima que, analfabeta, pegou um caderno e uma caneta e escreveu, compôs um hino. Aquilo me deixou pessoa sem nenhuma cultura, muito mal lê, escreve, compõe hino. E não foi um hino qualquer não, um hino lindo, bonito. E no outro dia nós fomos para a igreja, para o culto. Não, um dia antes de ir em casa do serviço, a minha mãe propositadamente deixou a Bíblia em cima da mesa. Nós morávamos num barracão de madeira, 2 cômodos. Aí eu peguei a minha Bíblia e vi que saiu no Salmos número 1. Eram as 8 horas da noite. Eu comecei a ler o Salmo 1, fui ler o 2º, 3º, 4º, 5º. Eu li a Bíblia a noite inteira. No momento que eu pensei em parar de ler, era 6 horas da manhã. Eu li os 150 salmos numa noite. Meu Deus. Humanamente falando, isso é uma coisa impossível. É, Mas tomado pelo Espírito pelo Santo, Espírito, é verdade. tudo é possível. Eu li os 150 salmos. Aí fui para o culto, no outro dia à noite. Aí vi o pastor dizendo assim, irmão, sábado agora é a nossa vigília. Nós começamos a orar 10 horas da noite e vamos até 6 horas da manhã. Aí eu esperei a oportunidade, cheguei perto do pastor e perguntei, pastor, o senhor pode me dar uma explicação? Posso, pai. O que é vigília? Ele me explicou. Que era uma noite que ele estava em oração, cantando hino. Aí eu perguntei, eu posso vir nessa vigília? Aí ele falou assim, é um pouco difícil, porque você aceitou Jesus essa semana. E geralmente vigília a pessoa passa por um estudo de não convertidos, passa pelo batismo nas águas para depois começar a participar do trabalho da igreja, inclusive a vigília. Antigamente só podia participar de vigília quem era batizado nas águas. Só. Se não fosse batizado, não podia participar de vigília, não. Aí ele falou, por que você quer vir a vigília?
Eu disse, senti umas coisas estranhas essa semana. Eu cheguei em casa do trabalho, tinha uma Bíblia em cima da mesa. Quando eu abri, saiu no Salmo número 1. Só sabe, pastor, que eu passei a noite toda lendo a Bíblia, li os 150 salmos da Bíblia. E teve uns momentos que eu não sei explicar ao senhor o que é, alguma coisa me pegava, me levantava, minha cabeça ia lá no teto. Depois voltava, sentava de novo. O pastor ficou assim. Me explica aí, você deu quantos salmos? Deu 150. Ele falou assim, eu vou abrir uma exceção. Vem para vigília, pode vir. Aí eu fui. Aí muito instrumento, pessoal cantando, muita vibração. Quando chegou mais ou menos meia-noite, agora vamos ajoelhar e vamos orar. Quando eu me ajoelhei, veio de dar uma irmã e fez assim, botou na minha cabeça. Jesus batiza ele com o Espírito Santo, na mesma hora. Eu fui batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em línguas estranhas. E não parei mais, falei em línguas até 6 horas da manhã. Essa igreja é quadrangular, né? Isso frequentava? Não, já é missão, Ah, já é missão. Era a missão. E aqui no Rio, né? aqui no Rio. Mas assim, Ali em Realengo, Rua Curitiba. entendi. A missão